Ufa! Enfim, voltamos a vencer no Campeonato Paulista. Graças a Deus. Que sufoco. Mas enfim, Corinthians 2, Portuguesa 0 na Neoquímica Arena. O jogo acabou faz alguns minutos. Jogo em que o Corinthians fez um primeiro tempo relativamente bom. Não foi um primeiro tempo excelente, também nem dava para esperar isso no primeiro tempo de hoje. O primeiro jogo do Antônio Oliveira. Um time com uma postura completamente diferente da que vinha tendo, taticamente melhor distribuído. Pelo menos o time lutou, brigou, Garro no meio-campo, pedindo bola a todo momento, um meia que não se esconde do jogo. Fez um jogo já um pouco melhor do que já tinha feito na sua estreia. Também a gente tem que levar em consideração que a Portuguesa tem suas limitações, não é bem um parâmetro para a gente usar, tanto que a própria Portuguesa está brigando com o Corinthians contra o rebaixamento. Então também não é uma equipe que a gente possa falar, meu Deus, o Corinthians melhorou. Mas ganhou o jogo, jogou bem, criou oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo caiu um pouquinho o ritmo supernatural, normal, de um time que estava totalmente desorganizado e que fez um primeiro tempo um pouco melhor. Mas hoje especificamente, o Corinthians tinha que vencer, né? Não era nem questão de jogar bem ou jogar mal. O Corinthians hoje precisava do resultado para poder respirar fora da zona de rebaixamento. Rodrigo Garro foi bem, acho que o Félix Torres na zaga foi muito bem hoje também, dos reforços que chegou, foi outro que jogou bem. O Yuri Alberto fez o gol, né? Isso vai trazer confiança de volta para o Yuri Alberto. Não foi um grande jogo do Yuri Alberto, mas já foi melhor do que o que ele vinha tendo, né? Voltou a fazer gol, tinha feito contra o Novo Horizontino e agora novamente fez gol. Isso é importante para um centroavante poder adquirir confiança. Né, no geral, acho que o Wesley foi o destaque do primeiro tempo, né? Criou bastante problema lá pelo lado do campo. Jogador que puxa para dentro, achou bons passos. Acho que foi o destaque do primeiro tempo foi o Wesley, o que levou mais perigo. O Garro jogou muito bem. Também tivemos a entrada do Rojas, né? Que o Pedro Raul infelizmente se machucou durante a partida no primeiro tempo. Logo saiu lesionado, parece não ser uma lesão muito grave, porque ele saiu caminhando, então, mesmo que tenha sido uma lesão muscular, provavelmente é uma lesão leve, deve se recuperar rápido, mas o Rojas entrou no lugar dele. O Rojas é aquela coisa, né? A gente está esperando ele estrear. Hoje não fez um jogo ruim, mas perto do que a gente espera de um jogador que usa a camisa 10, ele ainda está muito distante, né? É um jogador que precisa se apresentar mais, fazer mais ou menos como o Garro fez hoje no primeiro tempo, né? O Garro no primeiro tempo pediu bastante a bola, no segundo tempo ele deu uma caída também, mas como eu disse, por um time que estava completamente bagunçado, então a gente não pode esperar uns 90 minutos em alta intensidade. É natural que essa intensidade caia, que o time perca um pouquinho, diminua um pouquinho o ritmo e que o time piore em algum momento do jogo. Normal de um time que estava completamente bagunçado, agora está um pouco melhor hoje. Quer dizer, agora não, hoje foi um pouco melhor, mas o mais importante nesse jogo era realmente a vitória. O Corinthians precisava ganhar os 3 pontos, porque estava lutando contra o rebaixamento e já estava ficando um negócio assustador. Então hoje era um dia importante. O Corinthians, mesmo jogando mal, 0-0 hoje era goleada, mas a gente conseguiu ver além do resultado. Acho que o Corinthians apresentou uma melhora tática também, técnica também. Acho que está longe do ideal, como eu disse, o Corinthians precisa apresentar muito mais. Hoje era a Portuguesa, então a gente também não pode pegar esse jogo como parâmetro, porque é um jogo que tecnicamente era uma equipe fraca do outro lado, né? Embora o Corinthians esteja brigando contra o rebaixamento, o Corinthians tem um potencial de melhora muito maior do que o da Portuguesa, né? Então a gente também não pode se animar demais em relação ao que foi apresentado contra a Portuguesa. Hoje o mais importante era vencer, e venceu, vai pegar o Botafogo na próxima rodada. Outro jogo que o Corinthians precisa vencer, porque na rodada seguinte é clássico contra o Palmeiras e o Corinthians precisa de qualquer forma já estar com uma certa distância do rebaixamento para poder entrar nesse jogo com um pouco mais de tranquilidade e não ter tanta preocupação com o rebaixamento em um jogo que é clássico, que a gente sabe que clássico é clássico, muito mais difícil. Hoje o Palmeiras é uma equipe muito melhor do que o Corinthians, está melhor treinada, melhor preparada, tem muitos jogadores melhores, tem um elenco melhor. Então
o Corinthians vai para esse jogo buscando fazer a diferença e quem sabe buscar uma vitória. Mas a gente sabe que é muito difícil. Falando do jogo de hoje ainda, acho que o Corinthians apresentou uma melhora. Antônio Oliveira, pelo menos a equipe mostrou um pouco mais de garra, de determinação, correu mais do que vinha correndo nos outros jogos. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer também. Mas taticamente hoje, pelo menos, estava melhor distribuída. Ainda teve muitos erros. Se você olhar no primeiro tempo, a Portuguesa achou alguns espaços na zaga do Corinthians, mesmo sendo a Portuguesa. Por isso que eu estou dizendo, é um jogo em que o Corinthians melhorou, mas está muito longe do ideal. Muito longe do ideal. Tem muitas falhas defensivas, o meio-campo continua com problemas para criar. Hoje, como fez um jogo melhor, mas ainda falta o sincronismo ali no meio-campo. Ainda falta o Rojas entrar nesse time, ainda falta um pouco de trabalho mesmo com o novo treinador, né? Trabalho de movimentação. Acho que é um time que tem muito potencial, mas que ainda está muito no começo de um trabalho e não dá para avaliar. Mas uma coisa que a gente pode dizer é que o Antônio de Oliveira é um treinador que começou com o pé direito, né? Vinha de 5 derrotas, ele se estreou e o Corinthians ganhou. Então acho que no geral o mais importante hoje era esses 3 pontos. O Corinthians conseguiu os 3 pontos, conseguiu jogar relativamente bem e vai para a próxima rodada agora contra o Botafogo com um pouco mais de tranquilidade. Não tanto assim, porque ainda está na parte de baixo da tabela, mas pelo menos vindo de uma vitória. A gente sabe que quando vem de uma vitória, geralmente a equipe entra um pouco mais tranquila para fazer um novo jogo. Mas é isso, acho que o Corinthians não fez mais que sua obrigação no jogo de hoje, que era vencer, venceu, e agora é ter tranquilidade essa semana para o Antônio de Oliveira preparar a equipe. Claro que não vai mudar muita coisa também, porque está muito no começo, é jogo em cima de jogo. Enquanto ele não tiver um período aí de uns 10, 15 dias para ele conseguir trabalhar alguma coisa, é difícil, a gente sabe como é que é. O cara nesse meio tempo entre um jogo e outro, 1 ou 2 treinos que ele dá, a gente sabe que é muito pouco para trabalhar jogada ensaiada, posicionamento, é muito difícil, mas os campeonatos aqui no Brasil são dessa forma, não tem o que fazer, é assim para o Antônio de Oliveira, é assim para todos os treinadores no Brasil, porque é jogo em cima de jogo e o Antônio de Oliveira vai precisar se virar nos 30 para poder implementar o que ele quer implementar. Mas, no geral, o Corinthians venceu, é o mais importante, jogou relativamente bem, já houve uma melhora e isso é importante, né? Quem sabe ainda não dê tempo para buscar uma classificação, mas óbvio que o objetivo hoje do Corinthians é sair da zona de rebaixamento. Depois, se houver tempo, buscar uma classificação para o mata-mata, as quartas de final. Mas é isso, fiel. Não tem muito mais o que dizer. O jogo foi um jogo que eu esperava bem menos. Para ser bem sincero, eu esperava menos. Acho que o Corinthians apresentou mais do que eu esperava. Isso foi além da expectativa, né? Yuri Alberto fazendo gol. Isso daí a gente já vê que é além da expectativa, né? Pelo que ele tem apresentado, já mostra que houve alguma melhora. E é isso. Vamos para o próximo jogo agora. Deixa o like, compartilha, deixe seu comentário e até mais.